Bem-vindo, Ricardo. Sou eu? Ok. Bem-vindo, João. Oh, obrigado. Pessoal, bem-vindos ao Bem-vindos Duas também Treta. vocês. Duas de Treta, de volta aqui. Feminismo parte 2. Oh, shit, chispas congela. Pronto, o Ricardo não fala mais este episódio, vou ser só eu. Ainda bem, finalmente vou ter algum tempo para expor os argumentos tal como eu gosto. Pronto, isto é assim. Já tínhamos falado no outro episódio de... O quê? Desculpa, alguma coisa? Não? Aquilo agora, por acaso, não sei como é que se quebra o coisa. O teu nome? Como é que era? Ricardo, vá, pronto. Ok, voltar. pronto, só. Vá lá. Eu não sou assim tão mau. Eu juro que eu sei que ia ficar. Eu pensei, Que eu ia olha, ficar pronto, aqui. O pessoal diz que opa, às vezes temos de fazer assim umas cenas mais dinâmicas. Pronto, um episódio mais dinâmico em que eu fico aqui uma hora a olhar para a câmara. Não, nem foi por nada, foi só queria falar um bocadinho com o pessoal. Mas pronto, vou-te deixar participar também. Ok. Portanto, feminismo, parte 2. Já tínhamos feito a parte 1, já tínhamos falado de várias coisas. Isto já é o take 5 para aí. Não está muito mal, só 5 takes, vá lá. Sim, o pessoal aqui um bocado fica a pensar que nós gravámos durante para aí 5 horas para cada episódio. Ai, 5. E depois estamos Ai, ali a dizer: cinco. ei, peraí, eu ali disse uma coisa que não devia, ia ser Exatamente. crucificado se eu Tudo dissesse. outra Toma, vez. volta tudo atrás. O pessoal não tem noção, mas no cinema, no cinema é takes de para aí 10 segundos de cada vez. E isto Claro, tudo... tem de ser. Estou a brincar. Não sei, nunca fui realizador. Aliás, dá para ver pela qualidade dos nossos vídeos, não é? Oh, man, e dá para... Sim, primeiro. E depois o cinema também vês pelo número de cortes que tem. Mas, Exatamente. Está vá no modelo lá. jump cuts. Feminismo, parte 2. Exatamente. Tínhamos falado de várias coisas já na primeira parte. Uma das coisas que eu gostei muito de falar, que eu gosto muito de falar, até porque é um argumento muito corrente, é que os homens e as mulheres são basicamente iguais à nascença e depois é a sociedade que os tolda. Eu falei-vos do documentário norueguês. Pois é o construcionismo social, não é? Exatamente, eu falei-vos do documentário norueguês em que o primo do Sacha Baron Cohen, eu gosto sempre de dizer isto porque é extremamente... Ninguém está à espera. E é engraçado comentar o gajo ali assim: olha pá, vamos ter com um gajo que é um não sei quem Baron Cohen. E eu fiquei tipo: o quê? Assim, é o primo do Sacha Baron Cohen. E eu: o primo do Sacha Baron Cohen tem PhD em neurociência infantil ou uma coisa assim do género. É assim, vou-te ser sincero. É assim, se eu me for a comparar com alguns membros da minha família, depois também fica um bocado aquém, não é? Pronto. Eu tenho um podcast e a minha prima é médica. Pronto, é assim também. Tá, é parecido. Pronto. E é assim. A ovelha negra da família. Pronto. Adiante. O Ricardo está um bocado a deprimir. Vamos voltar ao tema aqui para não ficar assim muito mal. Exato, não, vamos falar de coisas sérias, vamos falar do feminismo. É assim, a verdade é que o feminismo é um tema importante. Porque assim, Sem dúvida. tem permeado muitas das coisas da sociedade neste momento. Tem permeado a política, tem permeado os movimentos sociais, tem permeado toda a psique grupal feminina da atualidade, de certa Sem forma. dúvida. Se é que isto faz sentido, eu acho que conseguem perceber mais ou menos o que é que eu quero dizer. Se calhar não é a melhor escolha de palavras, mas é mesmo Psicologia necessário do grupo, discutir estas coisas, porque acho que ainda está a acontecer muito em Portugal e em muito lado acreditar nas coisas só mesmo porque algumas pessoas importantes que nós assumimos que percebem das coisas dizem, esquecendo que elas podem ter um objetivo em antemão. Secundário. Uma agenda. Exatamente, Uma agenda uma política. agenda, como se diz muito no mundo da Commonwealth britânica. E a verdade é, nós não fazemos a mínima ideia, se não estivermos informados, do que é que, por exemplo, alguns políticos têm como objetivo, ou se eles próprios já chegaram onde chegaram, formatados. Sim, tu chegas a um ponto em que tu já não consegues propriamente dizer: olha, assim, este gajo aqui é só mau e está a fazer uma coisa má, ou então é só um nabo que não faz a mínima ideia do que é que está a fazer e simplesmente comeu coisas à colherada e agora está a debitar cá para fora. Exatamente. É um problema. Não são tudo jogadas estratégicas, etc. Porque assim, nós também não sabemos o quão dispostas as pessoas estão a jogar de certa forma para atingir certos meios, não é? E a melhor coisa que nós temos a fazer é estar informados, e um dos nossos objetivos aqui no Duas de Treta é informar-os em relação a coisas que se calhar a maioria das pessoas toma como garantido, ou se calhar apanha uma notícia americana, Ouviu um soundbite num videozinho. Exatamente. Ou leu uma notícia sobre uma coisa ouviu ou a Mariana outra. Mortágua a falar sobre X, ouviu a Exatamente. Filomena Cautela a falar sobre Y, e A menina do prós e contras, exatamente, não é? estás a perceber? Ou pronto, é este tipo de coisas. É assim, o Bloco de Esquerda tem andado muito forte nestas questões fraturantes. E é engraçado que o Bloco de Esquerda agora teve uns problemas, que houve uma série de militantes que abandonaram o partido porque acham que o partido está a ficar um bocado... Eles têm de ter um bocado de cuidado com as paredes de vidro.
Exatamente. Esse é o problema. O problema é exatamente esse. Entra aquela de, e tal, os especuladores imobiliários, e vai saber, e o Ricardo Robles, pronto, é um Exatamente. especulador imobiliário, e enfim. Enfim, não vamos entrar aqui em questões Mas partidárias, vamos porque isto falar, não então, tem nada a ver com partidos. Vamos falar do wage gap. É, uma das temáticas que Fosso achamos que é das mais comuns, um dos argumentos que é mais dado para demonstrar o quão as mulheres são discriminadas Sim, na porque nós sociedade. falamos da primeira e da segunda onda, onde há uma perseguição, uma perseguição da igualdade, e um dos grandes das bases da nossa sociedade ocidental acaba por ser o emprego e o dinheiro. Claro, obviamente. acaba por É uma ser, sociedade capitalista. Exatamente, acaba por ser uma das principais coisas a limitar a nossa ação. É uma das coisas que mais distingue as pessoas na sociedade ocidental é a sua capacidade de reunir fundos ou não. Sim, mas isso sempre foi ao longo de toda a história. Claro que sim, Simplesmente, ao longo da história, 99,99% das pessoas tinham rigorosamente zero, neles, nada. Exatamente. E hoje em dia... Ironicamente, fala-se muito de income inequality e eu tenho quase certeza que a desigualdade em relação a rendimentos nunca foi tão pequena. Nunca foi tão pequena, não. Mas pronto. Porque antes tinhas reis, que viviam que nem reis, e o tinhas resto meia tinha dúzia de senhores. rigorosamente Exato. nada, zero. Exato. O 1% era muito mais 1% de 1% de 1% do que é agora. Exatamente. E acho que é importante falar sobre As diferenças salariais exatamente, de hoje em salarial. dia. Porque fala-se que o fosso salarial é entre homens e mulheres. E fala-se muito daquilo que tu tenho a certeza que é o que vais dizer, porque isto já é o take 5. Já está e vais preparado. falar sobre. Exato, vais falar sobre o quê? Assim, primeiro, acho que é logo uma questão o enquadramento da questão. É a diferença salarial entre homens e mulheres. Sim. Levanta-me logo uma questão. Porquê é que isto sequer é questão? A diferença entre homens e mulheres? Porque. Será que Ok. Será que Desculpa. é o critério por onde queremos separar? Quer dizer, numa sociedade capitalista, lá está, em que nós estamos, não é a competência que te faz ganhar mais ou menos dinheiro. E competência, quer seja a produtividade no trabalho, quer seja as tuas skills, soft skills, ou Sim. as capacidades da universidade, tudo mais. O argumento por detrás da diferença salarial é que, bom, nos Estados Unidos... Teres uma vagina ou a diferença é que o argumento é que teres uma vagina ou um pênis faz com que tu ganhas mais ou menos dinheiro. Exatamente. É essencialmente E isso. o argumento será que por cada dólar que o homem faz, a mulher faz 77 cêntimos. Ou seja, a mulher, nos Estados Unidos, a mulher ganha 23% menos dinheiro do que o homem. Aqui em Portugal a diferença é menos acentuada, é 84 cêntimos para o euro. Socialismo.pt. Portanto, 16 cêntimos, 16%, 16 cêntimos de diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal. Eu, à partida, eu tenho algumas questões em relação a esta estatística. Primeiro, como é que ela foi obtida? Como é que chegamos a este valor? 77 cêntimos para cada dólar? 84 para cada euro? Mas acho que isso já foi explicado, não já? Noutro take, não neste. Não, eu estava a falar no mundo real, mas ok. Não, a questão é assim, é muito Mas simples. também- Esta estatística foi obtida de uma forma muito simples. Pegaram nos salários todas as mulheres, somaram-nos e dividiram pelo número de mulheres. E depois pegaram nos salários todos os homens, somaram-nos e dividiram-nos pelo número dos homens. Temos aqui uma média dos salários das mulheres, temos aqui uma média dos salários dos homens. Divides este por este e deu 0,77. E tens má ciência. E esta é uma estatística péssima, de valor praticamente nulo. Yeah. Porquê? Porque não diz nada tirando a diferença entre o salário médio de uma mulher e o salário médio de um homem. Então, mas isto à partida o que é que implica logo? Implica que estás a comparar médicas com eletricistas. Hoje em dia a diferença já não é assim tão considerável, liga-se passagem. E empregadas de limpeza com engenheiros e Jeff Bezos com um empregado de McDonald's. tudo mais. Tipo de coisas. Isso estatisticamente tem valor nulo. Sim, não nos diz muito sobre o tecido da realidade. Nada, zero. Portanto, o que é que à partida seria muito mais interessante de se fazer? Era um controlo de variáveis. Exato, tem que ter em consideração várias variáveis. Vamos dizer, por exemplo, experiência de trabalho. É normal que uma pessoa que tenha mais experiência receba mais, certo? Horas de trabalho. Horas de trabalho. Uma pessoa que trabalha mais recebe mais do que a outra. Uma pessoa que é licenciada recebe mais do que uma pessoa que só tem um ensino secundário. Exatamente. E o que acontece é que já foram feitos estudos para controlar estas variáveis nos Estados Unidos. Eu, por acaso, não encontrei nenhum em Portugal. Mas eu imagino que siga mais ou menos este padrão, porque faz todo o sentido que o siga. Porque eu simplesmente não estou a ver a discriminação assim tão acentuada para que a diferença seja assim tão grande. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que, após controlarmos para essas diferenças entre homens e mulheres, a diferença caiu de 77 cêntimos
para 93, 95. Ou seja, quando tu tinhas, há bocado, uma discriminação que tinha um efeito de diferença salarial de 23%, já caiu para 5, 7%. Muito grande. E depois, mesmo destes 5, 7%, ainda há mais a estudar. Vamos dizer assim. Ok. Porque, bem, tal como eu vos disse no outro vídeo, edifiquei no outro vídeo, eu dou isto como estabelecido, os homens e as mulheres têm diferenças entre eles. À nascença. São naturais, existem, estão lá, e não há rigorosamente nada que tu consigas fazer para as mudar. Se tu estiveres a lutar contra a natureza, tu vais perder praticamente sempre, porque pronto, é uma força muito grande. E uma coisa que, por exemplo, o Sr. Dr. Jordan Peterson, uma coisa de que ele fala em vários vídeos dele, é as diferenças de personalidade entre homens e mulheres. Okay. Muitas delas... as características das pessoas... Muitas delas advêm, por exemplo, da hormonazita que eu falei da outra vez, testosterona, que é uma grande hormona. Muitos problemas e alguns menos. Por exemplo, olha, sendo engraçada, os homens também têm esperança média de vida mais baixa que as mulheres. Também se estima que seja em parte por causa da testosterona. Ok. Ok. É uma hormona que tem, lá está, traz coisas boas e coisas más, como tudo. Não podemos olhar para as coisas unidimensionalmente, diria eu. E então, pronto, uma das coisas, por exemplo, que o professor Peterson fala é o traço de disagreeableness, ou agreeableness, um ou outro. Ausência de... que é, a traduzir para o português seria a concordabilidade. Acho que uma tradução direta seria... É uma tradução literal, é concordabilidade, ou seja, na prática o que isto significa é o quão disposto tu estás a concordar para uma pessoa para acabar com a discussão e não criar conflitos. Exatamente. Está a perceber? Se cooperas ou não. Exatamente. Se cooperas para não criar mais conflitos, ok, pronto. Vamos fazer como tu queres, que eu não quero é problemas. Não quero chatices. Exatamente. E o que se verifica é que as mulheres são muito mais agreeable, em média, do que os homens. Yeah. Aliás, eu acho que o que acaba por acontecer não é necessariamente que as mulheres em média sejam mais ou menos agreeable que os homens. Provavelmente a média é quase a mesma. A média é para aí um 60-40. Agora, é pequeno, é muito eu pequeno. acho que a grande coisa aqui é que quando tu vais aos extremos da concordabilidade e quem discorda mais no topo é quase tudo só homens. Não, olha, a mesma, fazendo aqui um paralelo com outra característica dos homens e das mulheres, eu acho que também é um facto dado com que toda a gente vai concordar que os homens são mais agressivos que as mulheres. É assim, os homens representam a grande parte da população encarcerada. E era exatamente aí que eu ia tocar. Okay. Porquê? Porque os homens são muito mais agressivos do que as mulheres, mas este muito mais é relativo, porque não são assim tão muito mais. O professor Peterson também fala num vídeo que ele, por exemplo, eu vou estar a falar recorrentemente dele porque ele toca muito nisto. Ele tem falado muito nisto, tem sido uma das pessoas que tem falado mais a nível público. E porque a questão da personalidade é muito importante de se falar. Porque essas diferenças... nisto. E ele fala muito disto. Tu leste o livro dele? Não, por acaso não, mas gostava. Palhaço. E o que acontece? E deve estar a chegar o outro que eu comprei, mas não interessa. Exato. E o que acontece? Acontece que o que ele fala é assim, se tu pegares em 5 homens e 5 mulheres e fizesses um ranking de agressividade, os homens, tu ias ter mulheres mais agressivas do que alguns homens, mas à partida ia ser uma distribuição do género 60-40%. Ou seja, não é assim tão grande a diferença de agressividade entre homens e mulheres. Ou seja, em 10 pessoas ias ter tipo 4 homens, ias ter tipo no se tu tivesse uma população, tipo, uma mulher, uma coisa assim desse género, ias ter uma distribuição, os mais agressivos iam ser sempre homens e os menos agressivos iam ser sempre mulheres, mas havia um overlap e havia algumas mulheres mais agressivas do que homens. Em 10, por acaso, é uma amostra pequena. Mas pronto. Sim. O que acho que era assim, se tu pegares em 100 pessoas, as mais agressivas de todas, 60 vão ser homens, 40 vão ser mulheres. Uma coisa assim do género. A questão é, a diferença não é assim muita, mas quando tu vais para os extremos e vais buscar as pessoas mais agressivas de todas, os homens vão estar super representados aí. Exato. Que é a distribuição normal. É uma pequena diferença na média,
traduz-se numa diferença gigantesca nos extremos. Exatamente. Isto é uma e questão a nossa estatística. sociedade rege-se por extremos. É isto que o grande problema. Não, tudo se rege por extremos. Exatamente, Portanto, mas os bilionários é essa questão. São pessoas que estão dispostas a fazer coisas que A maioria simplesmente das pessoas não está. um mero mortal não está. Exato. Não, exato. Tipo, para seres bilionário tens de estar disposto a trabalhar quê? 16 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tu não paras, tu estás sempre ao telemóvel, tu vais viajar para um lado para o outro, estás em reuniões, vais falar com os teus empregados, vais falar com a competição, vais ver as notícias, Sim, ver tu o que és é que se uma passa pessoa aqui e ali. totalmente unidimensional. A única coisa que Que tu existe és é trabalho. Exatamente. E depois isso traduz-se É resultados. em seres bilionário. Yeah, essencialmente. E o professor mas Peterson isso também fala é comparável, disto. por exemplo, para a política. Tu podes não ser Sim. um bilionário, mas é este tipo de dedicação que é necessário para Exatamente. ser ou um atleta de competição, ou um businessman de topo, Exatamente. ou um político de topo, Exatamente. etc. E o professor Peterson fala que uma das razões para isto acontecer é que simplesmente porque é que há muitos mais homens bilionários do que mulheres? Porque tu tens de ser completamente louco para querer ser um bilionário. Quer dizer, para quereres, não, toda a gente quer, não é? Como é sim, óbvio. mas para para conseguires estar ser. disposto a dar aquilo que é preciso para te tornares um bilionário, sim, tens de ser absolutamente louco e dizer, ok, vida social, eu não preciso disso. Vida familiar, não, esquece. Só quero mesmo trabalho e ganhar imenso dinheiro. Isso para mim não é uma pessoa muito equilibrada, mas próprios, manos, não é que precisem dos meus próprios, mas vá. É necessário que haja Que essas essas pessoas. São pessoas essas existam. pessoas que acabam por andar E com o mundo para a frente. E ainda bem que essas pessoas E nós vamos um existem. bocado atrás delas. Exatamente, porque é tal coisa, os extremos. Por exemplo, o mundo evoluiu. Por acaso foi fail meu. Por exemplo, o mundo evoluiu muito na altura do Newton. Não sei se ouviste falar desse homem. Não, é um gajo. Assim, ligeiramente familiar, não? Já ouvi. O nome não é Coisa estranho. da maçã e não sei o que. Aquele que mandou a seta Com para a a maçã. lua e tal. Exato. Exatamente. Não, mas por exemplo, o Mandou Newton. uma seta? Eu acho que esse aí não é o Guilherme. Esse é o Gui. É o guitarra. A questão é um homem que no meio de bilhões e bilhões apareceu e projetou a humanidade para a frente completamente Revolucionou sozinho, completamente. quase. Yeah. Completamente sozinho. Sim. E ele é aquele gajo que está no absoluto extremo e que pega e traz tudo atrás dele. Exatamente. Einstein, mesma coisa. Agora, as outras pessoas... Jesus Cristo. Exatamente, são estas coisas da vida. E bom, Ricardo voltando Marques, aqui à diferença salarial, potencialmente um dia, não é? Aquelas 16 horas por dia ali a dar-lhe, não? E voltámos ao primeiro Pronto, episódio com esse gesto. exatamente. E voltando aqui à questão da diferença salarial, é que quando fazemos o controlo, a diferença cai para os 93, 95. Ou seja, aqueles restantes têm também de ser controlados. E se calhar a melhor forma de os controlar é a personalidade. E há grandes diferenças de personalidade entre os homens e as mulheres. E em princípio será isso que se traduz. É difícil de medir porque é tal coisa. Tu não consegues dizer, eu tenho 0,75 de disagreeableness e tu tens 0,47. Yeah, exato. Isto não é a vida não é um difícil de joguinho medir. que tem tudo tem métricas, não. É difícil de medir, mas entre disagreeableness e a concordabilidade, lá está, e, por exemplo, os homens estarem dispostos a trabalhar mais horas. Sim, os homens são mais assertivos, são mais capazes de sacrificar essas coisas todas, exato. Controlando a todas estas diferenças de personalidade, aliás, não é controlando, é Sim, mas tentando mas adaptar um a bocado estas isso, diferenças. tê-las como variáveis de controle. Exato. O que se verifica é que, se calhar essa diferença existe e não é devido à discriminação. O que eu continuo a dizer é perfeitamente possível que exista essa discriminação. Sabes qual é um dos problemas em relação a isto tudo? O problema desta questão, ou pelo menos do argumento, pelo menos de quem é mais versado na teoria feminista, é que o que é avançado pelas feministas Nesta narrativa. exatamente, é que todo esse sistema é patriarcal. Só que o problema não é ser patriarcal. O problema é, isto é seleção natural pura e dura. Não é uma construção social. Porque isto tem uma raiz natural, que é a competição que já existe a uma escala tão pequena como os genes. Isto é o que acontece. Na genética, o mais forte ganha. Eu já de uma altura estive a pensar e cheguei a uma conclusão um bocado deste género, que seria: o capitalismo é um bocado darwinismo económico. Não, é literalmente isso. É literalmente isso. Quem jogar melhor o jogo... O que tu tiveste até agora, os problemas que tu tiveste, as grandes crises que tu tiveste no capitalismo foram criadas principalmente pela manipulação dos seres humanos no capitalismo. Exatamente. Que é o crony capitalism. E pronto, o que se verifica é que, tendo em atenção estas diferenças entre homens e mulheres e controlando para as variáveis, a discriminação pode existir? Pode perfeitamente, eu diria que sim. Não. Agora é 1% da diferença salarial? É meio por cento? Pode ser quantificada sequer?
se calhar não pode. E estamos aqui a tentar matutar numa coisa que nunca vai dar em nada. E pronto, falámos até agora de Diferença salarial. pay gap, exatamente, que é uma coisa importante de se falar. E Acho assim, que é importantíssimo, até porque é um dos maiores argumentos de toda esta questão. exatamente, que é... Aliás, eu vejo como uma das coisas mais visíveis, supostamente visíveis, porque é uma métrica utilizável, porque muitas destas coisas são tipo, eu sinto. Exato. E, Agora, exatamente. a diferença Muito salarial subjetivas. é objetiva. É tipo, olha, eu ganho isto e tu ganhas aquilo. Por Há isso uma é que tem diferença sido aqui. um dos maiores argumentos, porque é fácil tu chapares na cara das pessoas, E dizer, olha, está aqui. Exatamente. Se calhar não está assim Deitas tanto. isso abaixo e muitos dos argumentos do feminismo são um bocadinho mais... Shaky. são mais difíceis de comprovar. Exato. Vão muito de caso a caso e o que acaba por acontecer é as pessoas dizem, olha, isto é, estás a ver, este caso em específico é por isso que precisamos de feminismo. Exatamente. É por isso que as mulheres não são iguais. E é um dos problemas é que muitos desses argumentos que são avançados efetivamente são verdade. Sim. Como por exemplo na questão do Me Too que falamos no outro vídeo. Existem mulheres que são violadas e é péssimo, é horrível e devemos fazer os possíveis para contrariar isso. Agora, daí a dizer os homens são todos assim e temos de tentar controlar isso. Ou que o mundo está feito de forma a prejudicar as mulheres de forma propositada. Ou que vivemos numa rape culture, não é? Exatamente. Numa cultura de violação. Isso é uma coisa que me mete muito... Não, isso é simplesmente mentira porque os violadores são punidos e são presos. Exato. Sendo apanhados e comprovados que é assim. E já é uma coisa que é lei há muito tempo, ou seja, é difícil de argumentar, não tens muitas bases para argumentar de que isto ficou do tempo de... Mesmo antigamente não havia rape culture. Não havia. Na nossa sociedade, não. É um contrassenso para a sociedade. Não faz sentido nenhum. Percebes? É a mesma Não coisa. há Eu acho que se tu. Eu acho em que se termos tu sociais, nós não estamos todos enquanto sociedade e agora estamos a tentar destruir. Não, nós estamos a tentar caminhar para todos para um bem comum. Exatamente, para diminuir as probabilidades de nos autodestruirmos. Porque isto é a coisa que me faz confusão: criamos esta sociedade toda, criamos este planeta todo, criamos uma facilitação cada vez maior da existência do ser humano e baixar as probabilidades de nos destruirmos. Ok, que eu sei que isto das mudanças climatéricas parece que nos estamos a tentar destruir, mas isso é outra discussão. Mas se tivermos em consideração que isto são as consequências de algo no passado que aconteceu de forma a prevenir que nos autodestruamos, e se partires do princípio que o planeta eventualmente vai dar o berro, então nós temos é que acelerar o crescimento o máximo possível para podermos sair daqui. Então as mudanças climatéricas parecem uma coisa muito pequena nesse contexto macro. E voltando ao feminismo, acho que essa é a parte que é importante perceberem, é que nós enquanto sociedade, nós enquanto espécie estamos a caminhar, ou sempre caminhamos todos juntos, exatamente, para tentarmos garantir a sobrevivência de toda a gente. Eu acho que olhar para ao contrário do que muita gente quer acreditar. Eu acho que olhar para a história e dizer foi o homem que oprimiu a mulher, acho que é extremamente míope. E é redutor, no mínimo. Muito redutor. E é, ao mesmo bocadinho tempo... triste. E é condescendente para com as mulheres. Por isso é que eu acredito... É por isso que nunca me vão ouvir dizer que eu sou feminista, porque eu acho que o feminismo é condescendente para com as mulheres. É condescendente para com a capacidade das mulheres de competir com os homens. É condescendente para com o papel das mulheres na história. É condescendente para com a capacidade das mulheres de serem atores tão principais quanto os homens. E é condescendente ao tomar as mulheres como vítimas. Só um parênteses aí, diz-me. Que é o atual feminismo. Sim, por isso é que eu sou um pós-feminista que acredita que a revolução feminista estava bem, tinha acabado bem, era no fim da segunda onda. Opção. Se quiserem discutir comigo, assim, eu estou à vontade. Mandem bitites no comentário. Eu tenho as minhas opiniões bem fundamentadas e quem quiser discutir, manda os comentários. É um homem seguro de si próprio. Eu ponho-me aqui disponível para discutir. Quem quiser discutir, que nos aborde através das nossas redes sociais. Nós estamos sempre à procura de discussão. Ou então apareçam aí à porta de casa dele a oferecer-lhe porrada. Mas, exato, comentem no YouTube, comentem no Instagram, mandem até por e-mail, podem mandar. Um dia deste ainda faço como na prova oral e meto aqui tipo um WhatsApp aqui para mandarem mensagens enquanto nós estamos a gravar. Mas pronto, isto, as coisas que tu tiveste a falar há bocado em relação da wage gap, por exemplo, a American Association of University Women
fala sobre, assume que são coisas como a segregação ocupacional, o enviesamento contra as mais trabalhadoras, discriminação contra o pagamento direto, enviesamento racial, as deficiências, acesso à educação, à idade. São essas as explicações para o fosso, e aqui é uma coisa que eu quero salarial? falar. Para o fosso salarial entre homens e mulheres. Ok. São estas coisas. Ok. Ou seja, que é tudo contra mulheres e minorias. A tal questão do feminismo interseccional. Exatamente. Que tínhamos falado na primeira parte do feminismo. O problema aqui é, e agora falo também da Foundation for Economic Education, que é uma fundação americana, que diz que recentemente saiu um estudo de Harvard que comprova que a pay gap, o fosso salarial entre homens e mulheres, é explicado quase inteiramente, ou praticamente inteiramente, pelas escolhas que os homens e as mulheres fazem. Coisas como aquilo que estávamos a falar, por exemplo, das horas que se trabalha, da agreeableness, essas coisas todas. Porquê é que isto é importante? Agora eu vou falar aqui de uma coisa que é um bocadinho paralela ao feminismo, eu quero que as pessoas percebam isto porque, é assim, é importante para o feminismo, mas este tipo de coisas acaba por... Esta é a base para se manifestarem muitas das coisas e eu acho que isto é extremamente importante de se falar aqui. Um conceito que eu falo várias vezes e as pessoas ficam cansadas de me ouvir a falar disto. Sabe uma coisa? Skin in the game. Skin in the game. Acho que está na altura de eu elaborar um bocadinho. Se calhar. Skin in the game. Acho que tenho aqui uma mini definiçãozinha de skin in the game. Ok. Skin in the game. Eu vou ler, por isso vou ler diretamente aquilo que eu escrevi. Skin in the game é um chavão económico, um aforismo e uma das principais... ok. Não, isto aqui... Enganei-me agora. Isto é... A tua definição? Isto não era a minha definição, isto era o que eu era suposto dizer para a câmara. Uau, bom. Mas pronto, o skin in the game é um chavão económico e acaba por ser uma das minhas principais heurísticas, uma das heurísticas que eu uso na minha vida, ou seja, aquilo que eu uso como a métrica que eu uso para tomar decisões, uma das coisas que eu uso para tomar decisões. Essencialmente o que o skin in the game faz é explorar a ideia de simetria. O equilíbrio entre incentivos e desincentivos. Ou seja, essencialmente o ator que quer parte dos benefícios precisa de partilhar os riscos. Estás a perceber? Ou seja, simetria. Qual é o problema aqui? O problema isso vem da análise de risco do Nassim Taleb. Análise de risco, exatamente. Porquê é que isto é relevante aqui? Em relação a estas duas associações que eu falei, que dizem coisas completamente díspares. É que a American Association of University Women está dependente, a sua existência está predicada na necessidade de haver diferenças entre homens e mulheres para haver uma associação das mulheres. Exatamente. Porque se não houver diferenças, porque é que eu preciso de aquilo que é estudo da condição feminina é a mesma coisa que estudar a condição masculina, certo? Se as mulheres não tiverem problemas, essa associação deixa de fazer sentido existir e desaparece. E o que é que nos diz o Skin in the Game? O Skin in the Game diz-nos exatamente isto, que é Skin in the Game excessiva tem consequências negativas. E o que acaba por acontecer nesta associação é exatamente isso. As pessoas que trabalham nesta associação, e esta associação em específico, mas outras associações, e isto funciona como uma heurística para toda a gente, para estarem atentos ao tecido da realidade e da sociedade. Se uma associação depende de uma causa para existir, então se calhar também não é conveniente a essa associação que essa causa deixe de existir. Ou que esse problema deixe de existir, se ele existir. Isto presumindo que o problema poderá ter um fim. Porque, por Exatamente. exemplo, associações de apoio, assim, um exemplo que me veio assim ao topo da cabeça, associações, por exemplo, de apoio a deficientes. Sim. Partimos do princípio que vão continuar a existir deficientes e não é uma coisa que podemos acabar... Agora, por exemplo, a questão do fosso salarial. É tangível. Exatamente. A questão é, uma deficiência é uma coisa tangível. E não é uma coisa que tu vais conseguir dizer, ou pelo menos assim à partida não estou a ver bem como é que vamos dizer, se fizermos isto, vamos deixar de ter pessoas com deficiências na nossa sociedade. Enquanto que a diferença salarial é assim, olha, se fizermos isto, vamos deixar de ter diferenças salariais. Então, à partida, uma associação deveria caminhar para isso. Agora, se a associação está predicada nessa diferença salarial existir, à partida está é um conflito de interesses. Exatamente, é que nestas associações trabalham pessoas que precisam de empregos. Exatamente. Ou seja, isto é só uma coisa. Já a FEE, a Fundação para a Educação Económica, não depende disto.
é um dos seus objetivos, é educar as pessoas em relação à economia. Isto é só mas um tema que isto eles estão é a só tocar. uma das coisas. Exatamente. Para além disso, eles não têm skin in the game no que toca a algo que tem a ver com mulheres e homens. Eles são uma fundação virada para a economia, para a educação económica, não para uma coisa de homens e mulheres. Isso é irrelevante. O objetivo, eles aqui perseguem o seu objetivo e o seu objetivo não tem. Não há algo que o FE persiga, porque imagina, o que acaba por acontecer é que o FE tem como objetivo educar as pessoas, certo? Mas não há um certo e um errado. É só simplesmente disseminar conhecimento. Ok. Não há um objetivo final que imagina, tu não pões em causa o objetivo do FE ao dizer que não, que é mentira, que as mulheres ganham menos que os homens. O objetivo Estás a deles não é perceber o que eu estarem quero certos dizer? ou errados. Exatamente, o objetivo é só que as pessoas saibam mais. Neste caso da Associação Feminina das Mulheres, a Associação das Mulheres Universitárias Americanas, é necessário que aquilo que eles estejam a dizer convença as pessoas. Exatamente. Estou dando para um lado, porque senão eles não estão a fazer Puxando o trabalho para delas. o lado deles, claro. Exatamente. E pronto, acho que essa é uma parte que eu acho interessante, é que há um skin in the game excessivo. E há uma coisa que também é interessante, que é o feminismo por si só tem skin in the game excessivo. Qualquer causa que advogue vou-te dar a comparação entre, por exemplo, eu e uma feminista. Eu não sou feminista e a única coisa que eu advogo é a igualdade. Ela dir-te-ia que ela também. Certo, mas todas as causas, todas as coisas que ela persegue são toldadas, são algo que ela imagina como e não existir para o lado da mulher. Ok. Já eu, o que acaba por acontecer é, estando aqui no meio, uma feminista acaba por inadvertidamente puxar as coisas para o lado dela. Enquanto que eu estou automaticamente ao mesmo tempo a discutir com ela sobre isso e a tentar puxar as coisas para o meio. Eu não estou, nunca queres puxar para ti. Percebes? É o grande problema aqui das pessoas que discutem com alguém sobre um tema que é fulcral a essa pessoa, é que aquela pessoa tem uma skin in the game excessiva. E é por isso. Eu sou reativo, ela é proativa e neste caso a proatividade dela é prejudicial. Percebes? E eu acho que é por isso que se torna tão complicado discutir este tema. Porque tu tens de um lado... Isto depois, pronto, entra na velha questão que eu estou sempre a falar de definir as palavras. Claro. O feminismo é tal coisa. Para mim, o feminismo já ultrapassou há muito tempo a parte da igualdade entre sexos. E... Por acaso, há uns tempos falaram de olhar para o feminismo com os outros olhos e usar uma outra palavra para olhar para este feminismo. Ok. Que seria, em vez de lhe chamarmos feminismo, chamarmos-lhe femismo. Ok. O femismo Porque não tem seria... man? Não. Ok. É engraçado, mas não. É tipo aquela do People Kind. People Kind, exatamente. Exatamente. Grande Justin Trudeau. O Sr. Trudeau, enfim. E não, era usar a expressão feminismo como o oposto do machismo. Ok. Porque o feminismo, então, seria o oposto do masculinismo. Ok. E tu terias aqui, lá está, o feminismo e o masculinismo seriam movimentos saudáveis que querem apoiar os homens e as mulheres. Seriam movimentos saudáveis. A questão é esta, tendo o feminismo, tal como eu olho para ele na sociedade hoje em dia, não é saudável de todo. Ok, por isso é que se fala tanto em feminismo tóxico e essas coisas. Exatamente. Todas. E esse feminismo tóxico é que é o feminismo. Lá está. E tu tens também uma parte, um correspondente do lado dos homens, que é o machismo. Que acho que ninguém vai dizer que o machismo que é bom. O machismo não é bom. O machismo é mau. O que seria bom seria masculinismo. As lutas pelos direitos dos homens. E agora por acaso estou-me a lembrar de uma questão interessante. Direitos dos homens, que é isso? Não se Existe fala uma sobre luta isso. pelos direitos dos homens? Confunde-se direitos dos homens com os direitos do ser humano. É. E eu, por acaso, tenho aqui uma história interessante sobre isso dos direitos dos homens. Sobre uma senhora de quem eu gosto muito. A menina Cassie J. Ok. Que é a realizadora de um documentário chamado The Red Pill, ou
Comprimido português bem dizido. Pílula vermelha. O comprimido vermelho, a pílula vermelha. Bom, o que acontece? Eu vou-vos contar então esta história e depois vou-vos pôr também o vídeo na descrição, porque é uma TED Talk. Não, sim, mas também tens o próprio documentário, sim. Muito interessante. O documentário encontram-no facilmente em muitos sítios. Pronto. O que acontece? Bom, a história da Cassie Jade que ela fala lá na TED Talk. Pronto, ela basicamente, a Cassie tinha 27 anos em 2013 e ela era descreve-se ela própria como uma feminista com orgulho. Okay. E ela então estava determinada em 2013 a expor. Há que dizer que ela foi atriz jovem, quando era nova era atriz de Hollywood. E já realizava filmes desde os 21. Ok, sim. E então ela com 27 anos estava determinada a conhecer o inimigo do feminismo e a expor o lado negro do movimento dos direitos dos homens. Por visto é uma coisa que existe e que todo este movimento feminista lá... Sim. Já agora falamos daqui de algumas... Não é associações, mas alguns movimentos. MGTOW, MGTOW, como eles dizem nos Estados Unidos, que é Men Going Their Own Way, ou seja, os homens a irem no seu próprio caminho. E o MRA... os Men's Rights Activists. São os ativistas dos direitos dos homens. Que muitas feministas, lá está, os descreviam como sendo misóginos e sexistas e que queriam oprimir as mulheres e metê-las no lugar delas e tudo mais. Vamos fazer uma sanduíche. A Cassie, como boa feminista que era, e decidiu aproveitar a vocação dela, que era fazer filmes e fazer um documentário. Aliás, ela faz filmes documentários. E fazer um documentário a expor o lado tóxico dos MRAs para toda a gente ver o quão mau isto era. E pronto, ela então começou a fazer... a marcar entrevistas com as pessoas para as conhecer, para expor o lado delas, e ao longo de um ano a viajar pela América do Norte entrevistou 44 pessoas. E o que ela fala no The Red Pill, no documentário, é que ela, como feminista que era, partiu para o documentário com uma série de pressupostos, nomeadamente a tal coisa de que eles são misóginos, de que são sexistas, de que querem oprimir as mulheres e tudo mais. E depois, enquanto estava a entrevistá-los, ela reparou numa coisa: ela estava sempre a ouvi-los, mas não estava bem a ouvir. Ela diz, durante a TED Talk, ela fala que ela estava a ouvir o que eles estavam a dizer e estava constantemente à procura daquele smoking gun. Daquele chavãozinho que é assim: apanhei-te, seu sexista. Que é qualquer frase que fosse. E ela depois fala durante a TED Talk que teve várias frases em que ela ficava assim: aqui, apanhei-te, és mesmo um sexista. Quando, por exemplo, uma das coisas que ela fala é de que um homem lhe diz: olha à tua volta, olha para tudo o que foi construído. E tudo o que tu tens à tua volta erguido, todos os edifícios, foram construídos por homens. E a Cassie, na cabeça dela, tipo, isto é sexista. E, na verdade, ela depois, enquanto estava a editar o filme, aquilo começou-lhe a ruminar na cabeça e ela começou a pensar: peraí, é sexista ou é verdade? É que é tão sexista quanto dizeres que olha para todas as pessoas à tua volta e foi uma mulher que lhes deu à luz. Pois, exato. É esta a comparação a fazer-se. Acho que não há nada de machismo em dizer que os edifícios foram construídos por homens, porque eu arriscava-me a dizer que 100% dos trabalhadores de construção civil são homens. Não, mas é 90 e tal. 99, muitos. Não, 93, 94%. A sério? Olha, por acaso é interessante. Eu acho que nunca vi uma mulher a trabalhar em construção civil. Pessoalmente, que existam, admito perfeitamente. Eu estava só a falar da experiência pessoal. Eu estou a falar na atualidade, atenção, porque não tenho estatísticas de coisa, mas na atualidade as coisas têm-se desequilibrado. Pronto, mas passa esta questão. Mas sim. E ela reparou imensas vezes nesta coisa. Um outro exemplo foi quando um dos homens que ela estava a entrevistar disse que existem 2.000 abrigos nos Estados Unidos para mulheres vítimas de violência doméstica e só existe um abrigo para homens. O que ela ouviu no mindset feminista é que a violência doméstica contra as mulheres não é um problema e não devíamos estar a olhar para ela, só devíamos estar a olhar para os homens. E o que o homem estava a dizer é não, são as duas um problema. Temos um foco completamente desmedido em mulheres que não é correspondido de todo do lado dos homens. E isto, se calhar, é um problema. Até na pesquisa para o cancro. Exatamente, por exemplo, o cancro da mama e ainda bem, o cancro da próstata... mas não é o mais prevalente. Pois não, de todo.
pronto, continuando aqui a história da Cassie J. Olha, deixa-me só dizer a coisa em relação ao cancro. Sim. A verdade é, o cancro mais prevalente é o cancro do pulmão. E, no entanto, o que tem mais financiamento é o cancro da mama. Exato. Mas é fácil perceber porque é que o cancro do pulmão é o mais prevalente, não é? Toda a gente fuma. E poluição e tudo mais. Não, é mais pelo simples facto. É assim, não é toda a gente respira. Também. E toda a gente tem pulmões, ok. Era isso. Exato, é ok, isso. pronto. É o que encontra no meio. Podia ser outro, Talvez claro. eu eventualmente se fosse o do intestinal, do rectal ou do cólon, essas coisas, também faria todo sentido. Simplesmente até por causa da poluição no ar é normal que o Mas é mais seja, exatamente, é isso. Seja muito prevalente. Mas bom, e para concluir então a história da Cassie, pronto, ela eventualmente apercebeu-se que o que estava a acontecer na narrativa feminista, vamos lhe chamar assim, é que as feministas estavam a tentar ter uma... Eu estou a usar palavras dela. Sim. As feministas estavam a tentar ter uma competição de opressão. Tentar ver quem é que é o mais oprimido. Que é um bocado isso, o feminismo interseccional. É juntar as classes opressoras todas para jurar uma super classe oprimida e dizer, pá, ajudem-nos, por favor, dê-nos coisas. Lá está. Há um problema. O problema é que quanto mais heterogéneo, mais as pessoas lutam entre si. E essas classes todas oprimidas, quando se juntam, depois acabam por se Por ser a maioria. E aquilo implode. Pois. E agora, para concluir a história da Cassie, só uma coisa muito interessante que ela disse no fim foi que, depois de lançar o documentário, depois de o lançar, a Cassie foi alvo de um ataque dos mídias que foi uma coisa ridícula. Eu vou aqui citar uma coisa dela, uma frase dela. Foi quando lancei o documentário que experienciei o quão todos os mídias estão envolvidos em groupthink no que toca às questões de género. Ela depois foi ostracizada e demonizada pela comunidade feminista. Que é exatamente esse o problema. E entra aquele conceito de se tu queres ser feminista, tens de defender estes valores. Se tu te desvias minimamente disto, show daqui. Fazes parte do problema, exatamente. És parte do problema, estás-te a juntar a eles, aos MRAs, estás-te a tornar sexista, estás contra nós, não te queremos aqui, vai-te embora. É por causa disto que eu também acho que essencialmente o feminismo eventualmente vai acabar por se canibalizar ele próprio. Sim, e morre, já está nesse caminho. E morre um bocado assim. Como te falei no primeiro vídeo, as taxas de adesão ao feminismo são minúsculas hoje em dia, minúsculas. 9% nas mulheres e 4% nos homens no Reino Unido. É minúsculo mesmo. Quem adere é uma minoria muito vocal. É extremamente vocal. Mas aqui eu, por acaso, eu até diria, se calhar não é assim tão vocal quanto isto. Okay. E entra aqui a questão interessante da Cassie J, como ela diz, que foi alvo de um ataque dos mídias e que os mídias estão envolvidos neste grupo think todo. Okay. E eu, se calhar, propunha-te uma outra questão. É que, se calhar, os mídias estão mesmo a querer puxar esta conversa para a frente. Criar a narrativa, exato. Por alguma razão, perpetuar esta narrativa. Por alguma razão, não faço a mínima qual é. Se calhar dá audiências, se calhar... pronto, como isto gira tudo à volta de fazer dinheiro e os mídias fazem dinheiro com publicidade, se calhar as empresas que lhes pagam para fazer publicidade querem que esta coisa se puxe à frente porque é os interesses deles e se não fizerem, deixam-lhes pagar publicidade. É uma questão, gigantesca. Eu acho que posso dizer que, no meu ver, é simplesmente mais um lado da guerra económica. A guerra é cada vez menos aceite da sua forma convencional. Armas. Então tem passado a ser cada vez mais guerra económica. Isto é só mais um dos lados, se calhar. Eu, por acaso, outro dia vi o Tim Pool, um citizen journalist, que eu gosto de seguir nos Estados Unidos. É pequenito, o gajo é relativamente pequeno. E o gajo já trabalhou na Vice, acho eu, nos Estados Unidos. Vice. E uma das coisas que ele falou outro dia no podcast com o Joe Rogan, ou Joe Rogan, é que ele, uma coisa que ele reparou enquanto estava dentro daquele meio é que acho que por exemplo, este problema pode ser resumido a uma coisa muito simples. É só aquela malta está toda numa bolha. Sim. Tu imagina o que é tu pegares... nós falamos algumas vezes disto. Tu imagina o que é tu pegares tu ires aos escritórios de jornalismo e ser tudo nas grandes cidades, nas cidades costeiras dos Estados Unidos, onde estão as elites todas, onde está toda a gente rica. É por isso que ganhou o Trump. Exatamente. É só por causa disto que o Trump ganhou. Aliás, não é por isso que ganhou o Trump. Mas as pessoas não achavam... Mas as pessoas achavam que o Trump não ia ganhar... Porque estão todas em bolhas. Exatamente. E se tu fores ver o mapa, eu por acaso acho que nunca te mostrei, mas eu mostro depois. E até vos posso mostrar vocês se quiserem, depois manifestem-se. O mapa da eleição de 2016 por county. Ok, por condado. Ou seja, seria por... Tu tens os Estados Unidos, não é?
Tens os distritos, tens os estados todos, dentro dos estados tens distritos e dentro dos distritos tens counties. E se tu fizeres uma... Seria como freguesias aqui, quase. Quase uma coisa desse género. Se tu fores a ver por freguesia, a Hillary Clinton azul e o Trump a vermelho, o mapa é tipo 95% vermelho, mano. Ok. Porquê? Porque tens uma meia duzezinha de cidades nas costas que são... Predominantemente azuis. mas que têm uma quantidade de população ridícula. E que têm uma capacidade Pois, por exemplo, há a económica cidade de muito Los grande. Angeles, e há a cidade de São Francisco, e há a cidade de Nova York, e tu tens aí concentrações gigantescas de população que é tipo 80% esquerda. Acho que o único sítio, Efetivamente. acho que um dos únicos sítios que tem uma grande massa populacional urbana onde isso não se verifica é capaz de ser o Texas. Mesmo o Texas, as maiores cidades do Ok. Texas são democratas. Ok. É mesmo uma questão, lá está. Pois, É quando o cosmopolitismo. quando tu estás na bolha cosmopolita, tu tens esta forma de pensamento. Pois. As pessoas que estão em áreas com menos vantagens económicas, a mesma coisa que se passa, por exemplo, com os coletes amarelos Ok. na França. Tens as elites das grandes cidades de Paris e de Marselha estão na boa. Para eles até é bom isto. Pois. Agora, quem está nas periferias todas, na chamada outra França, está completamente revoltada com a situação, mas pronto, não vamos entrar por aqui. Porque pronto. Eu acho que era interessante era tentarmos perceber o porquê do feminismo, o que é que o feminismo, desculpa, Na boa, o que é que o mano. feminismo traz e porque é que o feminismo provavelmente vai embora. Possivelmente vai embora, aliás. É tal coisa, tu chegas a uma parte em que tu dizes, ok, o que é que o feminismo traz hoje em dia? E eu digo-te mesmo, de valor, não te sei dizer. Género, será que o feminismo simplesmente anda à procura de coisas? Hoje em dia, atuar. pois, hoje em dia eu diria que o feminismo continua a traz sempre uma parte boa, que é o pelo menos levanta às pessoas a sensação delas, a sensação de que os problemas estão a ser trazidos para a frente. Ok. Ou seja, por exemplo, Ok, questões abriu a como- discussão. é sempre bom. Nós estamos aqui a discutir isto. É por isso sempre já- bom trazer para a frente o problema da violência doméstica, por Claro exemplo. que sim. É Isso sempre tem-se bom falado um trazer. bocado aqui em Portugal, por acaso. É sempre tem-se- bom trazer-se para a os números frente. os números de violência doméstica têm estado muito elevados. Pois. Não sei se ouviste falar disto. Não faço a mínima ideia. É nos últimos Mas eu tempos. também te digo uma coisa, que eu sou um menino, isto é pura especulação na minha parte, mas eu continuo a dizer que a única e verdadeira ciência social é a economia, ponto. Para mim é. E tudo mesmo se, ela. tudo se explica à volta de economia, todos os problemas sociais, ou uma grande parte deles. Muito Paul Krugman isso. Hã? Muito Paul É Krugman. um gajo que eu gosto de ouvir, por acaso. Mas não é só Paul Krugman, é os economistas todos, Sim, basicamente. sim. Nassim Taleb. Porque, numa sociedade em que toda a gente está bem economicamente, tu não tens grandes problemas, mano. Ninguém rouba, por exemplo. Sim. Claro. Não é? Portanto, a economia explica muito. E eu era capaz de até imaginar ser perfeitamente concebível existir maiores problemas de violência doméstica em famílias. Mais desfavorecidas? Economicamente. Sim. Mas isso é. Aliás, Tendo em violência conta- de gangues, violência Exatamente, doméstica, qualquer tipo exatamente. de violência, Violência é mais policial prevalente em zonas sítios- de pobres. Exatamente, Em zonas sítios pobres. menos desfavorecidos. E eu era. Exatamente. Se isso fosse a ser aprovado, eu não me espantava rigorosamente nada. Mas eu Rigorosamente tenho a nada. impressão E que tendo é. em conta que Portugal está numa descente, económica, Um declínio. Exato. num declínio económico, se isto é verificar-se, explica. há uma correlação aí. Acho muito interessante. E depois, pronto, isto voltando à parte de trás, não sei até que ponto isto não é uma bolha mediática gigantesca a puxar isto tudo para a frente, e as pessoas acabam por digerir isso, porque é aquilo com que são bombardeadas todos os dias. Eu, por acaso, no outro dia estava a falar com o meu pai e disse-lhe que estava a falar sobre. Porque estava a dar esta notícia dos números da violência doméstica em Portugal. E uma coisa que eu disse ao meu pai, e pronto, isto se calhar ainda pode me vir a assombrar, mas eu vou aqui dizer, porque uma das coisas que eu acho engraçada em relação a este programa é que tanto eu como tu estamos a fazer um bocado uma coisa que se calhar está-se a perder um bocadinho, que é vir para aqui falar sem ter nenhum objetivo claro, no Sem sentido nenhuma agenda. sem ter nenhuma agenda, sem ter nenhum propósito ou enviesamento. Secundário, vá. Exatamente, viemos aqui só mesmo para falar aquilo que para expor aquilo que nós já fazemos, que é tentar fazer. Desconstruir aquilo que se passa. Exatamente, é uma perseguição intelectual.
essencialmente. É no fundo. Porque é isto que nos dá gosto, é isto que nos dá gozo. E como podem ver pelo tamanho do canal e pela quantidade de visualizações, isto ainda não é uma coisa que dá dinheiro, ou seja, não há aqui pelo menos parcialidade. É amor à camisola. Exatamente, não há aqui nenhuma parcialidade, ou pelo menos não nenhuma parcialidade paga, não estamos aqui a trabalhar em nome de ninguém. Ninguém nos está a pagar. Exatamente. Por isso nós não temos de fazer aquilo que ninguém nos pedir. Exatamente. Nós fazemos aquilo que nos apetece. E uma Isso coisa é passar a ser um canal de jogos, vai ser um canal de jogos, mano. Exatamente, PewDiePie. 2. Subscribe. Subscribe to PewDiePie. Exato. Lixa-te Do em PewDiePie series. 2. E uma coisa que eu acho que é mesmo crucial, que eu estava a falar com o meu pai, e vou dizer aqui, é que eu acho que vai acontecer uma de duas, ou se calhar as duas coisas nos próximos para aí 10 ou 20 anos. Bold claim. Incoming. Very bold claim. Ok. Os valores da violência... aliás, 3 possíveis claims. Ou os valores da violência doméstica continuam a subir, ou modifica-se a definição de violência doméstica, ou então o suicídio masculino vai aumentar. O suicídio masculino, que já é uma proporção ridícula dos suicídios, eu não sei até que ponto tem noção disto, mas É 5-1, uma coisa assim do género. é uma coisa do género. É 80 e bastantes por cento dos suicídios são... Curiosamente, as mulheres tentam mais. Tentam mais. Só que falham. Não conseguem menos. Exatamente. As mulheres são gap. menos... O quê? Nada. Suicide gap? Não, suicide gap. Isto é muito Não, triste, nós estamos a falar assim de suicídio. As mulheres tentam suicidar-se mais vezes, são menos bem-sucedidas. Exatamente. Também tem a ver com os métodos. Os homens usam métodos mais eficazes. Mas pronto, isto é um bocado diferente do que nós estamos aqui a falar no feminismo. Mas, não, acaba por entrar um bocado na questão. Sim, exato. Aliás, entra um bocado na questão Estas que tinha falado há diferenças... bocado dos MRAs. Quem luta pelos direitos dos homens é uma das coisas que também trazem à mesa. Os homens suicidam-se mais, os homens têm mais acidentes no trabalho, os homens têm menos vezes a custódia dos filhos, muito menos vezes a custódia dos filhos, perdem muito mais posses em divórcio. Os homens são mais frequentemente vítimas de crimes violentos, homicídios ou roubos. Exatamente. Ou tudo mais. Aliás, cena engraçada, por acaso, se pelo menos nos Estados Unidos, não sei noutros sítios, porque é dos Estados Unidos que se vê todas as notícias e mais algumas. Esta é só interessante, se tu contabilizares as violações que acontecem em prisões, os homens são mais vítimas de violação do que as mulheres. Yeah. Que é uma cena interessante. E assim, é expectável, ao mesmo tempo é expectável. Pois é, porque as prisões são um mundo extremamente violento. Exatamente. E agora... E isto volta um bocadinho àquilo que nós estávamos a dizer, que já tínhamos dito na primeira parte, que é: se tu fores para o nível do indivíduo e não pensares nos homens como um organismo grupal, que não é. Que não são, de todo. Que não são. Simplesmente... Aliás, simplesmente... Os homens sofrem mais do que as mulheres. Nas mãos de outros homens, certo. Mas para mim é irrelevante saber de quem é que eu estou a sofrer. Só me importa que estou a sofrer. Não é? Estás a perceber? Não, isso é... Mas é uma coisa que nós, enquanto homens, aceitamos como realidade. É cada um por si. Não, e não é só isso, aceitamos um bocado. E agora é a minha faceta liberal clássica aqui, pronto, ficam já a saber a minha doutrina política e económica e social é o liberalismo clássico. Estou aqui a expor-me. É o liberalismo clássico. E o que é que acontece normalmente, ou pelo menos na teoria liberal clássica, para pessoas como eu, é que é o preço a pagar. Essa passibilidade. Essa violência, a possibilidade dessa violência é o que pagamos pela possibilidade da criatividade, por exemplo. Percebes o que eu quero dizer? Okay. A liberdade para fazer coisas más é a simetria disso, ou o outro lado disso, para haver simetria, é a possibilidade de poder fazer coisas incrivelmente boas. Claro. Percebes? Não é exatamente a questão, tu dás liberdade às pessoas e elas vão fazer o que lhes der na cabeça. Ou seja, muitas pode ser uma coisas... coisa muito boa e a maior parte delas vão ser ótimas, porque é uma das outras coisas em que eu acredito que fundamentalmente as pessoas são boas. Fundamentalmente existem desvios, existem extremos na distribuição, mas fundamentalmente somos bons. As mulheres são boas. A sociedade espelha isso. Exato. A sociedade tem vindo progressivamente a melhorar. Isto demonstra que as pessoas querem lutar por uma boa situação, querem estar bem na vida. O resto são narrativas. Quem nos quer fazer acreditar nisso são narrativas.
É assim, estamos quase a acabar. Uma das coisas que eu queria dizer era falar da Camille, só num instante, Camille? num minuto, a Camille Paglia. Ah, sim. A Camille Paglia diz uma coisa que é assim, isto se calhar vai ser um bocadinho controverso, mas a Camille Paglia fala de uma coisa que é muito interessante, que é um dos problemas do feminismo atual é que as mulheres querem a liberdade de que os homens gozam sem as consequências de que os homens Dessa gozaram. liberdade. Que é o que eu estava a dizer por acaso assim, os homens são mais é mais possível, acontece mais vezes frequência. Estou-me a confundir todos, desculpem pessoal. É mais frequente os homens sofrerem de crimes violentos, mas ninguém está preocupado com acabar com a criminalidade violenta aos homens. Mas fala-se imenso, por exemplo, da violação das mulheres e de como as mulheres se sentem inseguras à noite. Pá, eu também me sinto insegura à noite. Acho que toda a gente sente. Ou seja, eu não quero dizer com isto que é bom as mulheres se sentirem inseguras ou Mas que é injusto as mulheres. Se eu me sinto insegura, as mulheres também têm que se sentir inseguras. Não, o que eu quero dizer aqui é que resume-se tudo à ação individual. E nós, mais do que andarmos aqui a berrar que o mundo tem que mudar, é nós mudarmos a nossa própria ação e aceitarmos simplesmente que o mundo não muda por causa da nossa própria vontade ou da nossa única e exclusiva algo vontade. tem de ser feito para isso. Mas é assim, também faz sentido tu próprio prevenir-te. Percebes? Claro, o que eu quero dizer. Claro, é suposto. É tal coisa. Nos Estados Unidos, por acaso, falam também de uma coisa interessante. Algumas pessoas, nomeadamente os grupos que defendem a segunda amenda dos Estados Unidos, o direito ao porte de arma, não é? Principalmente as mulheres que defendem o direito ao porte de arma dizem uma coisa muito interessante, que é a forma mais rápida de tu tornares a mulher e o homem igual. Por exemplo, em situações de violações. Não, exato. Tu vais andar na rua e vem aí um gajo meio duvidoso. Qualquer E o gajo está a olhar um canto de canto e já está a meter a mão ao bolso para sacar uma merda qualquer e tu tens ali uma pistolinha no bolso. Mano, o que é que tu vais fazer? É um bocado de teoria de jogo. Não, é a teoria de jogo. É o equalizer. É o verdadeiro equalizer. Como disse, também há uma espécie de ditado americano. Não é ditado, mas é um meme. Que é Deus fez os homens, o Colt tornou-os iguais. Bem, pronto, e agora para concluir, para fechar o vídeo, vá. Duas outras coisinhas, essencialmente, nomeadamente a de que não vamos deixar aqui margem para dúvidas. O feminismo foi extremamente importante. O feminismo conquistou muita coisa boa. Ponto. Final, parágrafo. Nomeadamente porque se tu deixares todas as pessoas livres para fazerem o que elas querem, elas vão fazer aquilo em que são melhores e vão contribuir da melhor forma que sabem para a sociedade. Largar as mulheres no mundo do trabalho e na vida em geral foi ótimo. E isso viu-se em todos os países em que isso acontece. Todos eles cresceram. Todos eles cresceram com a liberação da mulher. E isso foi bom. O problema é que depois isso traz uma outra série de questões que o movimento feminista, por causa da radicalização que sofreu, não deixa que sejam abordadas. Simplesmente. Tens, por exemplo, o caso das stay-at-home moms. Exatamente. Que simplesmente foi completamente inviabilizada essa escolha. E tu tens muitas mulheres que gostavam de poder, pelo menos, ter essa escolha. Ainda recentemente um referendo feito no Reino Unido demonstrou que 1/3 das mulheres, das mães britânicas atualmente empregadas, gostariam de poder desistir do trabalho para serem stay-at-home moms. Okay. E eu acho que eu arriscar-me a dizer, numa teoria, num desvario, que se calhar seriam bem mais, só que nem sequer o sabem. Ok, sim. Só deixar a ideia no ar. Não nos cabe a nós fazer a interpretação pelas pessoas, mas parece uma séria possibilidade. Estás a perceber? Uma coisa desse género. Quantas pessoas não têm vergonha de admitir isso? E isto porquê? Acham que é um retrocesso no progresso da mulher. Exatamente, por causa do viés ideológico que o feminismo trouxe atrás de si. Se tu não fores uma mulher de carreira, tu não és uma mulher a sério, independente, moderna, no século XXI. És e depois, teu marido. toda essa ideia, todo esse enquadramento em que a mulher tem de caber, é super propagado pelos mídias. Yeah. Os mídias adquiriram como causa o feminismo, quase. E puxam essa agenda. Não se consegue bem saber porquê. E é por isso que eu acabo por achar que o feminismo, depois de todas as conquistas que teve, a radicalização que ela tomou,
que o movimento tomou está a ter consequências negativas para as próprias mulheres. Eu já nem sequer estou a falar aqui dos homens, porque para nós os homens a questão é só outra. É só... Não estamos a perceber de onde é que está a vir esta ofensiva gigantesca contra nós. De repente, nós... Isto vem, lá está, assenta no viés ideológico, ao longo da história. O que este feminismo radical acredita é que a mulher sempre foi oprimida pelo homem. E nós estamos noutra ideia... Por consequência, eu sou opressor. Exatamente. E enquanto que nós estamos num outro paradigma completamente diferente, que é, ao longo da história, a mulher e o homem uniram forças para lutar contra a miséria absoluta, que era a condição humana da altura. Essencialmente. Que era... Sobreviver. Sempre foi. A história da humanidade é sobreviver. Ainda continua a ser, só que agora já estamos confortáveis. Exato. E foi quase um milagre a forma como nós descobrimos que juntos dá melhor do que separados. E agora está a aparecer, não, já apareceu há uns bons anos para cá, umas boas décadas para cá, um movimento feminista radical que está a criar uma divisão entre os homens e as mulheres. E para ser muito claro, isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Os homens não vão a lado nenhum sem as mulheres. As mulheres não vão a lado nenhum sem os homens. Ponto final. Esta divisão não é boa e assenta toda num viés ideológico extremamente forte contra o qual é muito difícil discutir, porque, por causa de ser ideológico, uma grande parte das pessoas que têm essa forma de ver as coisas não estão dispostas a mudar de opinião. E acho que estamos aí, acho que acabamos aí num tom até positivo, apesar de eu ter sentido que temos andado aqui um bocado de negativistas. A descascar, se calhar. Acabamos aqui num tom positivo, no sentido em que está na altura de parar com esta guerra dos sexos. E de mudar a discussão. Porque, pelo menos para muita gente, o que o feminismo tem trazido é o perpetuar da divisão. E de continuar esta luta entre homens e mulheres. Está na altura de simplesmente não haver feminismo, não haver machismo, não haver masculinismo, não haver feminismo, blá blá blá. Somos todos um. Haver humanismo. Exatamente. O que é melhor para o homem é o que é melhor para a mulher. O que é melhor para a mulher é o que é melhor para o homem. Exato. Ponto. Ao longo da história, está na altura de abandonarmos este paradigma de vitimização e começarmos a ser vencedores. E isto parte das pessoas normais. Exato. As pessoas estão no meio. Exatamente. Parte das pessoas sãs da cabeça que não estão... Pessoas independentes. Que não estão possuídas por esta ideologia. Parte delas, de nós, tentarmos trazer um bocadinho essa questão. Tentarmos ver as coisas de outra forma. E se calhar é um bocado isso que nós queremos fazer também um bocado com este vídeo. Esta é para vocês, pessoal. Uma dedicatória à voz. Exatamente. Bom, acho que é tudo. Acabamos Espero que tenham gostado. Acabamos assim desta forma. Exatamente. Com uma visão muito positiva do feminismo, daquilo que ele foi e daquilo que se calhar ainda é preciso mudar. Uma advertência, exatamente. Para onde pode caminhar. E um call to action para todos nós. Para todos nós. Foquemos-nos naquilo onde somos iguais. Exatamente. E não nas nossas diferenças. É muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Mano, exatamente. Era exatamente isso. Vamos acabar assim porque já não fica melhor do que isto. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Comentem, subscrevam. Likes, tudo mais. E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho.